Então, pessoal, qual é o cronograma da nossa aula de hoje, né? Vou mencionar rapidamente os conteúdos que a gente trabalhou na última aula. Vou fazer uma breve introdução acerca do que nós vamos conversar hoje e adentrar definitivamente na série ISO 9000. Então, na semana passada, a gente trabalhou com a questão, primeiro, né, da teoria geral dos sistemas. Por que a gente viu essa questão da teoria geral dos sistemas? A gente viu esse aspecto mais amplo, mais generalista, para que pudesse adentrar nos aspectos referentes ao sistema internacional de normalização. Então, quando a gente mencionou os aspectos da teoria geral dos sistemas, está gravando sim lá, certo? Então, quando a gente viu essa questão da teoria geral dos sistemas, a gente viu a importância da análise holística, certo? E da interdependência que existe entre os processos dado um determinado sistema. E a importância que se tem, que existe, de que as análises sejam feitas de uma maneira, olhando o sistema como um todo, né, entendendo como a variação que acontece em determinada atividade, em determinado processo, acaba influenciando em outra atividade, em outro processo. Porque a gente viu esse aspecto mais generalista, no aspecto que a gente já tem esse domínio, esse conhecimento. Porque a gente começou a adentrar no sistema internacional de normalização. Então, eu mencionei na última aula que em 1947 foi estabelecido um Fórum Internacional de Normalização, conhecido popularmente como ISO, né? A Organização Internacional para a Padronização, Organização Internacional de Normas, digamos assim, que ele vai estabelecer, que ele buscou estabelecer um padrão, digamos assim, mundial, internacional. Por quê? Vocês devem se lembrar bem que eu bati muito na seguinte tecla, né? No comércio internacional. Então, o principal objetivo de se criar um padrão internacional foi que, para facilitar essas relações comerciais internacionais, para que as empresas pudessem, por exemplo, controlar processos em diferentes pontos geográficos distintos no mundo, né? E quando não existia essa padronização, quando as empresas elas seguiam as normas dos seus próprios países, esse controle, essa ausência de padronização dificultava esse processo. Então, o combustível para que em 1947 fosse, digamos assim, instaurado um Fórum Internacional de Normalização, para que todos os países, eles, digamos assim, adotassem um sistema único, foi a busca pela otimização das relações comerciais no âmbito internacional. Então, a gente viu, digamos assim, a introdução e a necessidade desse padrão internacional. Quando a gente adentra nos aspectos da gestão da qualidade, a série ISO 9000, ela foi, digamos assim, lançada lá em 1987, né, que foi a primeira versão baseada ainda naquela nova britânica que eu mencionei para vocês na última aula, a BS 5750, que tratava da gestão da qualidade, principalmente com os fornecedores, né? Então, essa norma britânica, que, se eu não estiver equivocado, de 1979, ela foi utilizada como parâmetro para a estruturação da ISO lá em 1987, né? Sendo caracterizada como a primeira versão. Eu não vou adentrar especificamente no histórico da ISO nesse momento, porque o histórico da ISO 9000 ela se confunde, se associa muito com as transformações e as alterações que aconteceram na ISO 9001, que é a ISO que dá, digamos assim, a certificação, né, o padrão ISO de qualidade referente à norma internacional. O que a gente precisa entender nesse primeiro momento, pessoal, é que a série ISO referente ao padrão de qualidade, ela abrange 4 normas principais. A primeira delas, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, Norma Brasileira, ISO 9000, trata dos sistemas de gestão da qualidade, fundamentos e vocabulário. Então, essa primeira norma, ela vai trazer conceitos básicos referentes à qualidade e que servem de suporte principalmente para a implantação da ISO 9001, né? Que a ISO 9001 trata dos sistemas de gestão da qualidade, mas ela estipula os requisitos que são necessários que as empresas possuam para que elas obtenham a certificação
a certificação internacional, a certificação da ISO 9001. Então, a terceira norma importante nesse sentido é a ISO 9004, que ela vai dar algumas diretrizes para melhorias de desempenho. E a quarta norma é a ISO 19011, que vai dar as diretrizes para a auditoria dos sistemas de gestão. Então, entre essas quatro normas, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a única que vai gerar, digamos assim, um selo, vai gerar um certificado de qualidade é a ISO 9001. A ISO 9000, ela vai apenas trazer aspectos introdutórios, definições, conceitos que os gestores, os auditores, eles precisam saber para que a NBR ISO 9001 ela possa ser implementada e obter os certificados. Uma vez implantada a ISO 9001, a ISO 9004 ela funciona como algumas diretrizes que as empresas, que as organizações, elas podem seguir para otimizar esse desempenho, para melhorar o seu processo, para oferecer, digamos assim, um processo com mais qualidade, certo? Lembrando sempre que essa qualidade está sempre relacionada aos objetivos estratégicos e organizacionais da empresa. E a 19011 trata das diretrizes para a auditoria do sistema de gestão. É mais, digamos assim, um modus operandi de como as auditorias elas devem se basear para que tenha, digamos assim, uma avaliação precisa daquela organização para saber se ela segue ou não os parâmetros estabelecidos pela primeira Associação Brasileira, né, de normas técnicas aqui no país, que segue o padrão ISO mundial, certo? Então, o que nós vamos trabalhar, pessoal, que é o que eu considero, não é que eu considero, né, é o coração dessa disciplina, é esse aspecto normativo. Então, por mais que alguns conceitos, principalmente referente a essa primeira norma aqui, relacionada aos fundamentos dos vocabulários, já sejam de conhecimento, acredito que de todos, é necessário que a gente aborde a norma, digamos assim, de cabo a rabo, passando por todos os aspectos a ela referentes. Finalizada essa primeira parte dos fundamentos e vocabulário, a gente vai trabalhar com a ISO 9001, né? Que é, digamos assim, o que a gente precisa ter de entendimento para que a gente tenha uma empresa, a gente trabalha dentro de uma organização e aquela organização ela quer obter o selo, o certificado da ISO 9001, o que é que ela vai precisar ter? Então a ISO 9001 ela vai dar o que, digamos assim, as condições que são necessárias para que a empresa ela se adeque ao padrão internacional. Quando a gente adentrar na ISO 9001, após findar esses aspectos mais introdutórios, né, da ISO 9000, os fundamentos do vocabulário, a gente vai vou mostrar para vocês as evoluções que aconteceram. Como assim as evoluções que aconteceram? As transformações que aconteceram, porque as principais transformações que aconteceram ao longo da série ISO 9000, que abrange essas quatro normas, elas são fundamentalmente encontradas na ISO 9001. Então, é em função disso que a evolução histórica da série ISO 9000 se atrela diretamente à ISO 9001. Então, por isso que nesse momento eu ainda não vou adentrar especificamente na evolução histórica, vou trazer esse apanhado inicial do que abrange a série ISO 9000 com essas quatro normas e a gente vai começar a trabalhar norma por norma, certo? Começando hoje pela ISO 9000, fundamentos e vocabulários. Deixa eu só ver aqui no chat para ver se tem alguma dúvida. A aula está sendo gravada? Sim, obrigado. Então, só mencionando, pessoal, que eu sempre busco gravar as aulas. Quando eu não disponibilizo é porque deu algum probleminha aqui no meu sistema de gravação, né, no OBS. Mas, em linhas gerais, eu sempre procuro gravar as aulas. Então, o que é que a gente precisa ficar claro nesse momento? Quando falar nas normas referentes à qualidade, as principais normas são essas aqui. ISO 9000, que trata dos fundamentos e vocabulário. ISO 9001, que trata dos requisitos. ISO 9004, que vai trazer as diretrizes para a melhoria de desempenho. ISO 19011, que vai dar as diretrizes para as auditorias dos sistemas de gestão. Certo? Qual dessas normas é que vai gerar o selo, vai gerar a certificação? ISO 9001. E é exatamente porque ela gera esse selo, gera esse certificado, que ela tende a ser mais conhecida. Então, se eu perguntasse a vocês qual a norma que se refere
o sistema de gestão da qualidade, a gestão da qualidade, automaticamente vocês já iam mencionar ISO 9001, mas a série ISO, ela abrange essas 4 vertentes. Inicialmente, alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo até aqui? Vocês entenderam como vai funcionar a dinâmica da apresentação dos aspectos normativos? Entendi. Tranquilo, Tranquilo, né? Então, a gente vai começar a adentrar na norma propriamente dita. Antes de apresentar o conteúdo da norma, eu queria mostrar para vocês a cara dela. Lembrando que a gente vai começar por essa daqui, ó, fundamentos e vocabulário. Então, repito, muito do que está aqui vocês já conhecem, vocês já têm esse domínio. Essa primeira parte da disciplina também foi importante para vocês relembrarem alguns conceitos. Então, isso tende a facilitar a interpretação dessa norma. Então, como a gente precisa caminhar de cabo a rabo, eu peço até que vocês tenham um pouquinho de paciência, principalmente nesse momento, porque são conceitos que vocês já viram, mas a gente precisa tratar da norma de fato em todos os seus aspectos, tá certo? Então, eu vou mostrar nesse momento a cara da norma, digamos assim, que eu já disponibilizei lá no SIGA antes da gente adentrar propriamente no conteúdo. Então, deixa eu só parar de compartilhar essa tela aqui, para que eu abra essa segunda tela aqui. Então, essa tela aqui, pessoal, acredito que já tenha aparecido aí para vocês. Acho que sim, né? Então, aqui é a cara da norma, obviamente que não está dando para vocês lerem, né? Vocês vão ler isso posteriormente. Aqui é só para que a gente tenha uma noção da estrutura da norma. Então, é uma norma que eu acredito, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, tem 65 páginas, certo? Mas entre essas 65 páginas tem os fatores pré-textuais, capa, contracapa, sumário, tem os fatores pós-textuais, tem algumas referências, tem os anexos, tem as figuras. Então isso deixa a norma mais digamos assim, um pouco mais grossinha, digamos assim. Então a gente tem aqui a capa, tem a contracapa, tem o sumário, certo? Aqui a continuação do sumário, tem um prefácio, introdução, e aqui a gente adentra nos 3 principais aspectos da norma, né? Que é o escopo, que é para quem ela se direciona, quem são as pessoas que podem tomá-la de suporte para suas análises referentes aos aspectos da qualidade, da gestão da qualidade. Aqui o segundo ponto são os conceitos fundamentais e princípios da gestão da qualidade. E o terceiro ponto, pessoal, são algumas definições que são consideradas as definições básicas que são importantes, que todo e qualquer gestor que pense em implantar um sistema de gestão da qualidade, ele tenha esse conhecimento. Então, a norma em si, ela subdivide-se, o centro dela foca nesses 3 aspectos, né? Primeiro, o escopo, os princípios da qualidade e alguns conceitos a eles relacionados, e termos e definições. Então, o foco dessa norma são essas 3 principais vertentes que a gente vai tentar trabalhá-la de uma maneira, digamos assim, mais objetiva, né? Para quem lê norma é chato, não ia ficar aqui lendo norma. Então a gente tem que trabalhar de uma maneira que ela fique um pouco mais dinâmica na aula, para que vocês possam fazer essa leitura posteriormente. Lembrando que essa norma 9000 é de 2015, já é a versão atualizada. A versão anterior era de 2008, então 2015 teve uma atualização. E eu vou comentar essa atualização, as principais mudanças, principalmente referentes quando a gente chegar na ISO 9001. Então, só lembrando que essa norma aqui já foi disponibilizada lá para vocês, lá no SIGA, e vai ser objeto, digamos assim, de estudo no segundo questionário de vocês. Tá bem, pessoal? Eu vou só voltar aqui para a nossa apresentação, para a nossa aula. Então, como eu falei, mostrei para vocês, né? Essa é a estrutura da norma. Então, tem os fatores lá pré-textuais, como vocês já viram. Mas o foco dessa norma, o que precisa, digamos assim, ser assimilado ou ser verificado, são o escopo, que é para quem ela se direciona, os conceitos principais, fundamentais, os princípios da gestão da qualidade e os termos e definições. Por que, pessoal, foi desenvolvido, digamos assim, essa norma para tratar de aspectos mais básicos, né? Vocês, a essa altura do curso,
base nos conhecimentos que a gente trabalhou anteriormente a essa aula e nas outras disciplinas referentes à gestão da qualidade e nas outras disciplinas, digamos assim, indiretamente relacionadas, vocês absorvem os conhecimentos, os conceitos referentes à gestão da qualidade. Então, quando vocês se deparam com uma norma como essa, vocês já têm muito mais facilidade. Ao contrário do gestor, certo? Então, muitos gestores, por mais que eles tenham conhecimento, digamos assim, o conhecimento tácito do desempenho daquela atividade, saiba o que é importante, saiba alguns conceitos, mas ele não tem tudo aquilo bem definido. Então, para aqueles gestores e para aquelas empresas que pensam em implementar um sistema de gestão da qualidade, é necessário que esses gestores e que a organização como um todo tenham conhecimento básico desses aspectos da gestão da qualidade. Por quê? Qual é o pressuposto básico referente a essa norma? É que o seguinte, toda e qualquer organização que a gente pode pensar, ela tem, de alguma maneira, algum sistema de controle da qualidade, algum sistema de gestão da qualidade. A questão é, esse sistema ou esse modo de gestão, às vezes está formalizado ou não, às vezes está planejado ou não. Então essa norma ela vem para, digamos assim, caminhar entre os dois extremos, entre as empresas que não possuem nada formalizado e que os gestores precisam ter os conhecimentos básicos, até aquelas empresas que já têm conhecimento, já têm algum modelo de gestão, mas que precisam otimizar esse sistema integrado, né? Que a norma, a série ISO, ela busca que os parâmetros referentes à qualidade eles sejam visualizados, eles sejam vislumbrados de uma maneira integrada entre todas as atividades. Por isso que a gente menciona a questão da teoria geral dos sistemas, né? Que as atividades estão integradas e que é necessário esse acompanhamento como um todo. Então, quando a gente fala na NBR ISO 9000, certo? Que trata especificamente dos fundamentos do vocabulário, os elementos centrais dessa norma são o escopo, os conceitos fundamentais, os termos e definições, certo? O que é o escopo, né? O escopo é para quem essa norma ela pode ser utilizada, digamos assim, como um modelo de referência para utilizar as questões de gestão da qualidade, certo? Essa norma, pessoal, ela é muito importante até do ponto de vista conceitual, independente de um gestor que vai implementar um sistema de gestão ou não. Por quê? Porque ela traz conceitos muito valiosos que às vezes a gente, digamos assim, não tem esse conhecimento ou os trabalha de uma maneira, às vezes, equivocada no que tange os parâmetros referentes à qualidade. Mas, entre todos os, digamos assim, os interessados nessa norma, os principais se caracterizam em dois grupos, né? As organizações que buscam sucesso mediante um sistema de gestão da qualidade, certo? Então, são aquelas organizações que já sabem da importância dos aspectos da qualidade e da importância de que, a partir de um sistema que identifica que todos os processos estão integrados, e se eu tiver um controle de todos esses processos dessa maneira mais ampla, eu consigo ter resultados melhores, essas organizações elas tendem a ter uma maior atenção com os aspectos relacionados à qualidade. E, por consequência, elas se interessam também pelos aspectos normativos, né? Como, por exemplo, a ISO 9000. Outro campo, outro grupo de interesse são as organizações que buscam implantar os requisitos da ISO 9001. Então, quando a gente vai direto para a ISO 9001, por exemplo, que é o, digamos assim, como eu falei para vocês, o foco principal quando a gente trata das normas referentes à qualidade, ela menciona ao longo da sua estrutura termos que às vezes geram dúvidas naquele indivíduo que não tem nenhum conhecimento prévio. Então, como ele está querendo implementar os requisitos da ISO 9001 e obter aquele certificado, aquele selo, ele precisa dar um passo atrás e adentrar na série da ISO 9000 a partir dos conceitos e fundamentos básicos, né? Que é justamente essa norma. Então, quando falar para vocês, quando perguntarem para vocês quem são os principais interessados, né? De uma maneira geral, os interessados nessa norma são todos os indivíduos que se preocupam com os aspectos relacionados à qualidade, seja no campo do âmbito, digamos assim, organizacional, para implementar nas empresas, nas indústrias, nas organizações,
ou no setor de serviços, por exemplo, ou aqueles indivíduos que estudam isso no âmbito teórico. Mas, principalmente, se preocupam com essa norma aqueles indivíduos que querem implementar os requisitos da ISO 9001, querem implementar um sistema de gestão da qualidade que tem como suporte, que tem como direcionamento a série ISO 9001. Alguém abriu o microfone aí. Alguma dúvida? Professor, foi sem querer. Tranquilo, Kézia. Então, quando vocês quiserem mencionar, pessoal, algum aspecto, podem abrir o microfone aí que eu abro imediatamente, certo? Então, esse é o escopo, né? Para quem essa norma se direciona. Principal interessado, falou, são sempre aquelas empresas que querem implementar a ISO 9001. Por quê? Porque elas precisam dar esse passo atrás e conhecer os conhecimentos, ter os conceitos básicos, dominar algumas definições, dominar alguns princípios, que alguns gestores, em função da formação, em função de qualquer motivo que seja, não tenham esse conhecimento, digamos assim, básico como vocês já têm. Aí a gente adentra agora, pessoal, como eu mencionei lá no início, são 3 os aspectos centrais dessa norma, né? O escopo, então a gente já trabalhou com o escopo, né? Que é para quem essa norma se direciona e quem são os grupos, ou qual é o grupo que mais a procura para fazer a leitura, para conhecer os textos. Essa parte nós encerramos. A gente adentra agora no segundo ponto que eu falei para vocês, que são os conceitos fundamentais e os princípios da gestão da qualidade. Primeiro ponto, sistema de gestão da qualidade. Então, quando a gente fala em sistema, né, sistema é um conjunto de elementos que trabalham ali interrelacionados para atingir um objetivo comum. Então, quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, como a gente já trouxe essa definição para você, já mencionei anteriormente, é você buscar trazer os aspectos da gestão da qualidade em todos os elementos que compõem o seu sistema. Então, se você tem uma organização, tem um processo produtivo, tentar analisar os aspectos da qualidade, não de forma isolada, mas de forma sistêmica, para que isso impacte no resultado final do seu produto, do seu processo. Esse é o seu objetivo principal, né? Que o resultado final gerado a partir daquele controle da qualidade, daquela gestão da qualidade, de uma maneira mais ampla, mais holística, impacte de uma maneira positiva no resultado final daquele sistema. Então, alguns pontos mencionados pela norma, né, compreendem as atividades pelas quais a organização identifica seus objetivos e determina os processos e recursos necessários para alcançar os resultados desejados. Então, pessoal, como eu mencionei para vocês, falou em sistema, busca sempre atingir um objetivo a partir das interações entre elementos que compõem esse sistema, né? Então, fazer a identificação desses elementos, quais são os objetivos de cada um, os objetivos específicos de cada um desse sistema, entender como eles se relacionam com um outro sistema, e entender como tudo isso impacta no resultado final é importante. Então, exemplificando, dentro de uma cadeia produtiva, eu tenho, por exemplo, 5 processos. Então, digamos assim, minha matéria-prima, por exemplo, ela precisa seguir essas 5 cadeias, certo? Ao invés de eu fazer um controle da qualidade focado exclusivamente nas necessidades de apenas uma dessas etapas, dessas 5 etapas, eu busco fazer um controle da qualidade mais amplo, que parte de uma maneira holística, de uma maneira sistêmica, e adentra nas necessidades específicas de cada um. Quando eu faço esse controle, identificando as necessidades de cada um, os objetivos, eu consigo impactar no resultado final do meu sistema. Então, isso permite gerenciar a interação dos processos e recursos necessários para agregar valor e realizar os resultados para as partes interessadas. E também permite otimizar a utilização dos recursos, considerando as consequências das decisões a longo e curto prazo. Por que ela permite a utilização dos recursos, né? Porque quando eu identifico que a alteração em uma unidade produtiva vai impactar no processo que a ele se interliga, que a ele é dependente, eu consigo buscar controlar mais esse processo para que eu não gere, por exemplo, uma sobrecarga no processo posterior, gerando, por exemplo, um estoque entre processos, né? Que é o que a gente busca evitar. Então, quando a gente fala nessa questão do sistema de gestão da qualidade, a norma ela é importante justamente nesse sentido, né? Porque, como eu mencionei para vocês lá no início, toda organização ela vai apresentar
alguma atividade relacionada à gestão da qualidade. A questão é, essa atividade ela vai ser planejada ou não? É formalizada ou não? Tem um controle ou não? Então a norma ela vai fornecer justamente a orientação que os gestores precisam para iniciar o desenvolvimento desse sistema formal para que ele possa fazer o gerenciamento dessas atividades, né? Então, por exemplo, a gente pensa em uma empresa que não tem, por exemplo, a padronização do processo. Então, quando a gente fala em padronização do processo, determinada atividade, atividade X, a gente tem 5 colaboradores que fazem aquela atividade, e aqueles colaboradores, eles fazem aquela atividade, cada um do seu jeito, ou seja, não tem um padrão para desenvolvimento daquela atividade. Como não tem um padrão, digamos assim, o desperdício que existe, que é gerado por cada indivíduo, é diferente entre eles. Então a empresa ela não consegue, por exemplo, adotar um sistema que minimize as perdas nessa atividade. Então, a partir do momento que ela busca adotar um sistema que busca gerenciar essas atividades, esse sistema vai buscar, por exemplo, a padronização dessas atividades. Então, quando ela padroniza as atividades, ela consegue identificar que os desperdícios acontecem predominantemente em função de tal motivo, de um motivo Y. Então, ela consegue gerar digamos assim, propor uma solução mais, digamos assim, mais proativa, né, que consiga otimizar aquele problema ali identificado. Então, esses conceitos fundamentais, pessoal, e os princípios da qualidade mencionados nessa norma, eles vão dar essa orientação inicial, né, para esses gestores que querem ter esse sistema de gestão formalizado, né, querem deixar de ter algo puramente feito ali, digamos assim, de bolo, como a gente costuma falar lá no Nordeste, para ter uma coisa mais, digamos assim, mais documentada, mais organizada, que permite um maior controle. Então, esse sistema de gestão da qualidade formal, ele vai disponibilizar uma estrutura que possibilita um planejamento, execução, monitoramento e, principalmente, melhoria do desempenho. Por que isso é importante, pessoal? Quando a gente tem uma atividade, ou várias atividades que são desempenhadas dentro de uma organização, que não seguem, digamos assim, uma estrutura, um sistema de gestão formalizado, documentado, o controle que a gente tem, que a empresa tem com relação a essas atividades, ele fica, entre aspas, menos palpável, né? E como eu venho falando para vocês, quando a gente fala em qualidade, o objetivo é transformar aspectos subjetivos em aspectos objetivos, né? A partir de indicadores. Então, quando a gente utiliza um sistema formalizado de gestão, que é o que busca a norma, iniciando a partir da ISO 9000, trazer esse sistema mais formalizado vai permitir, primeiro, digamos assim, uma documentação daquele processo, um maior controle e, em um momento posterior, melhorar as atividades que ali existem. Então, quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, que é o nome dessa disciplina, o foco está justamente na série ISO 9000, que é o que a gente está começando a trabalhar agora. E essa norma é importante nesse direcionamento. Então, outro aspecto importante que a gente precisa gravar, principalmente com essa primeira norma que nós estamos trabalhando, a norma 9000. Trata só de fundamentos e vocabulário, eu não sei, mas a maioria eu já sei esses fundamentos, já sei esses vocabulários, vocês já sabem porque vocês já estão envolvidos com os processos relacionados à qualidade. Mas muitas empresas, muitos gestores, eles não têm esse domínio. É aí que se encontra a importância de vocês nesse processo. E se encontra também a importância dessa norma na implementação de um sistema, digamos assim, que permita um maior controle, né? Porque ela vai dar as orientações para que esse indivíduo possa seguir um caminho. Outro conceito importante, pessoal, é o contexto da organização, né? Então, a norma vai definir como todos os fatores que influenciam o propósito, objetivos e a sustentabilidade organizacional. Traduzindo, é o ambiente onde a empresa está inserida e todos os fatores que podem influenciar, digamos assim, de maneira indireta ou indireta, digamos assim, na política daquela empresa, por exemplo, nos objetivos estratégicos, na missão, na visão. Então, quando a gente estuda lá os aspectos estratégicos relacionados às empresas, a gente analisa, por exemplo, lá na nossa análise SWOT, né,
os fatores externos, né, a empresa, e os fatores, digamos assim, internos, né? Quando a gente fala nos fatores externos, a gente tem lá as oportunidades e a gente tem as ameaças, né? Então, quando a gente estuda esses aspectos, a gente vê, por exemplo, a legislação, ou como oportunidade, ou como ameaça, digamos assim, levando em consideração o contexto que a empresa está inserida. A gente vê, às vezes, a entrada de um novo concorrente, ou a existência de, digamos assim, de um monopólio naquele mercado. Então, o contexto da organização são todos os fatores, digamos assim, que de uma maneira direta ou indireta podem influenciar, digamos assim, na vida daquela organização, né? Nos rumos que aquela organização pode seguir. Então, a gente viu lá o primeiro conceito, sistema de gestão da qualidade, outro conceito, contexto da organização, conceito que vocês já conhecem. Terceiro conceito, partes interessadas, pessoal. Então, vou trazer primeiro a definição, né, e fazer a tradução. Quando a gente fala em partes interessadas, são aquelas que fornecem risco significativo para a sustentabilidade organizacional se suas necessidades e expectativas não forem atendidas. Então, quando a gente fala em partes interessadas, imediatamente o que vem à nossa mente, né, são os stakeholders. Né? Então, são todos os indivíduos que, digamos assim, têm interesse naquela organização e que os resultados daquela organização são importantes para aqueles indivíduos, sejam os colaboradores internos, sejam os fornecedores, sejam os clientes, sejam os acionistas. Então, são todos os indivíduos que, de uma maneira ou de outra, têm interesse nos resultados que são gerados pelaquela empresa, pelaquela organização. Então, até agora, conceitos aqui que vocês já dominam. Estou passando até de uma maneira mais rápida, né? Mas se surgir alguma dúvida, que vocês mencionem para mim, por favor, que aí eu busco fazer o esclarecimento devido. Beleza, pessoal? Outro conceito fundamental que a norma traz para a gente é relacionado ao suporte, certo? Ao longo da disciplina, a gente já viu que para que um sistema de qualidade ele seja bacana, trazendo o termo lá do Nordeste, seja legal, é necessário que tenha um apoio digamos assim, dos gestores, né, da liderança, que exista um sistema de liderança que permita a participação e o envolvimento desses colaboradores, que esses colaboradores eles sejam incentivados a analisar o processo, a propor soluções, que principalmente eles sejam ouvidos, como eram ouvidos lá no sistema, no modelo japonês, né, no sistema oriental, que dava muito ouvidos às sugestões dos colaboradores. Então, para que a gente tenha um sistema de gestão da qualidade, pessoal, isso é levado em consideração também no aspecto normativo, certo? Então, como a gente já tem esse conhecimento, isso fica mais fácil de ser, digamos assim, de ser compreendido quando a gente caminha pela evolução histórica que a gente fez até chegar aqui na disciplina. Então, o primeiro ponto que a norma trata é sobre generalidades. Então, quando ele menciona generalidades, quando vocês forem ler lá, ela menciona o apoio da autodireção. Então, para que o sistema de gestão da qualidade aconteça da maneira que efetivamente ele tem que acontecer, gerando benefícios àquela organização, ampliando o desempenho, otimizando processos, digamos assim, problemáticos, entre aspas, minimizando gargalos, eliminando gargalos, é necessário o apoio dessa autodireção. Por quê? Seja na provisão de recursos humanos, no monitoramento dos processos, na determinação e avaliação de risco e na implementação de ações. Então, quando a gente fala na norma, tratando agora só da norma, a norma ela deixa claro para aquele indivíduo que está lendo que é necessário que ele, como gestor, ele como membro da cúpula, membro da autodireção, ele dê suporte para que aquele processo ele aconteça da maneira que deve acontecer. Por quê? Sem a ausência daquele suporte da direção, aquele processo não vai acontecer. Outro aspecto importante, pessoal, são as pessoas. Né? Então, como vocês já viram, destaquei bastante no modelo ocidental, o envolvimento das pessoas é extremamente importante para que os objetivos organizacionais eles sejam atendidos. Por quê? Para que as otimizações aconteçam, quem vai conseguir identificá-las, identificar os problemas e propor soluções, vão ser principalmente os indivíduos que estão lá no chão de fábrica,
que estão em contato direto com a operação. Porque a alta cúpula, a alta direção, por exemplo, eles eventualmente vão no chão de fábrica, vão na operação para fazer as avaliações, para conhecer a tarefa. Quem conhece de fato são os indivíduos de operação. Então, esse engajamento e esse alinhamento, ele só pode acontecer, primeiro, se houver um suporte organizacional para que isso aconteça, mas principalmente que os indivíduos entendam a política que está sendo adotada com relação à qualidade. Que política é essa? De que eu sou um elemento importante para melhorar as condições desse processo. Ou seja, se eu ver algo que é passível de melhoria, seja no produto, seja no processo, seja na mudança de um procedimento, seja digamos assim, na diminuição de uma atividade, seja enxugar determinado processo, se eu entender que eu sou importante nesse processo, que eu consigo otimizá-lo, se esse colaborador tiver esse entendimento, o sistema de gestão da qualidade, ele tende a fluir. Então a gente viu aqui nesse primeiro ponto o apoio da autodireção, e a norma fala na importância desse engajamento dos colaboradores com a política que está sendo adotada pela empresa. Associada a isso, pessoal, a conscientização, né? Então as pessoas elas precisam entender que elas são responsáveis não só pela atividade que elas exercem, mas pelas modificações que podem existir naquela atividade. E que eles têm essa responsabilidade além. Eu falei para vocês, já falei anteriormente, na questão do empoderamento, né, do empowerment dentro das organizações. Por quê? Porque à medida que você, digamos assim, atribui tarefas, responsabilidades, esse indivíduo ele se sente mais inserido dentro do contexto organizacional, e isso acaba influenciando no aspecto cognitivo, que ele fica, entre aspas assim, mais motivado com o desempenho da atividade, com o desempenho daquela tarefa. Então, a conscientização dos indivíduos, os gestores fazer com que eles entendam que eles têm responsabilidade com a melhoria daquele processo, é de cunho importante no sistema de gestão da qualidade, destacado agora pela norma, pelo aspecto normativo. Terceiro ponto, a comunicação, pessoal. Então, aqui fala em comunicação planejada, né? Então, quando a gente fala em comunicação planejada, a gente está se relacionando diretamente com o fluxo informacional dentro da organização, para que aquele indivíduo ele saiba quais são as informações que vão chegar para ele, qual a periodicidade que aquelas informações vão chegar, porque a partir do momento que ele tem esse controle do fluxo de informação, isso vai fazer com que ele possa otimizar as decisões que ele toma no seu dia a dia, certo? Então, isso falando naquelas atividades que é preciso um nível decisório, né? Então, esse fluxo da informação também é destacada pela isso. E a competência, pessoal. O SGQ, o Sistema de Gestão da Qualidade, é mais efetivo quando todos os funcionários entendem e aplicam as habilidades. Então, mencionei para vocês anteriormente, acho que na última aula, a importância dos gestores em capacitar os seus colaboradores, né? Em treinamento, com cursos, para que esses indivíduos eles tenham condição de aplicar tudo isso que eles aprenderam, certo? Então, esses são os aspectos importantes relacionados a, digamos assim, a base para que o sistema de gestão da qualidade ele possa acontecer. Vendo esses conceitos vocês já conhecem, principalmente quando a gente remete ao sistema Toyota de produção, lá o modelo oriental. O que eu queria que vocês fizessem agora é um rápido exercício, 5 segundinhos. Imagine que vocês são donos de uma empresa, por exemplo, sei lá, uma média empresa. Vocês não tiveram uma formação robusta na área de qualidade, certo? E vocês comecem a visualizar o quanto essas informações são importantes para indivíduos como esse, que não tiveram ou não têm nenhum conhecimento básico com relação aos aspectos de qualidade. Para ele começar a colocar primeiro na sua consciência e depois na cultura da empresa que é necessário primeiro o suporte organizacional. Depois que é necessário que ele, digamos assim, incentive os seus colaboradores a participar, que eles se sintam
importantes nesse processo. E aí, pessoal, que é um dos, digamos assim, dos problemas das empresas, né? Porque muitas delas, às vezes, têm uma política, digamos assim, de gestão mais fechada, mais centralizadora, em que elas não, digamos assim, não incentivam esse apoio, esse envolvimento dos colaboradores, certo? E é justamente nesse momento que a implementação desse sistema de gestão da qualidade, ele vai encontrar algumas barreiras. Principalmente trazer essa mentalidade da ISO, e que é necessário o apoio da direção, o envolvimento dos colaboradores para a cultura da empresa, certo? Porque quando é uma empresa que já tem essa cultura, como é o caso das grandes empresas, né, isso fica mais fácil de ser visualizado. Mas quando a gente vem, digamos assim, descendo a hierarquia do porte das empresas, adentrando, por exemplo, nas empresas de pequeno porte, de médio porte ainda, muitas culturas são mais centralizadoras, mais fechadas, em que, digamos assim, são barreiras, são empecilhos para a implementação do sistema de gestão da qualidade. Então aqui, pessoal, eu apresentei para vocês o que a norma fala como suporte, né? O que é necessário, a base, os conceitos básicos para que as empresas elas consigam implementar um sistema de gestão da qualidade. Dúvidas até agora, pessoal? Agora tranquilo, né? A maioria desses conteúdos nós já trabalhamos anteriormente, o que acaba facilitando no entendimento da norma, né? Então, quando a gente consegue olhar o coração da disciplina, que é a série ISO 9000, quando a gente olha para o balanço que a gente fez anteriormente com relação aos aspectos históricos, e mencionando principalmente o modelo ocidental, a gente já tem uma base para entender mais fortemente a série ISO 9000. Então, o que eu pergunto só para vocês é se tem alguma dúvida, né? Acredito que até agora eu deva estar tranquilo para todo mundo, mas me dê esse feedback aí, esse retorno, para que a gente possa seguir. Nenhuma dúvida até agora, professor. Tá tudo de boa. Beleza. Então, vamos caminhando. Acho que foi o Guilherme que falou, né? Foi. E professor, na verdade, eu tenho uma dúvida, mas ela é uma dúvida meio, porque eu não estudei muito a fundo a ISO 9000, eu queria saber uma coisa. Pode falar. Vamos supor que eu tenho uma empresa, certo? E essa empresa, ela tirou lá a certificação de ISO 9000, e aí, por exemplo, ela abre uma filial. Essa filial, ela já entra junto com essa ISO 9000, ou eu teria que tirar uma para essa filial? Não, o que acontece é o seguinte, você vai precisar realizar uma nova auditoria nessa filial. Obviamente que você não vai precisar pagar o mesmo valor, digamos assim, da certificação que você fez para a primeira empresa, mas você vai precisar mostrar para os auditores que aquela empresa, ela segue, digamos assim, os mesmos padrões da empresa matriz, por exemplo. Vai ser necessário que seja feita uma auditoria. Essa auditoria pode ser simplificada, principalmente se você tiver as documentações que comprovem que aquele sistema adotado dentro daquela organização, ela segue o padrão da matriz. Acaba dando uma celeridade maior ao processo. Mas, se tem uma empresa matriz, se ela vai abrir uma filial, é necessário que sejam convocados, sejam chamados os auditores mais uma vez, para que eles façam essa certificação. Eu não falo nenhuma certificação, né? Eu falo, digamos assim, a verificação se está sendo seguido o padrão da empresa matriz que já obtém a certificação da ISO 9001, certo? Entendi, beleza. Tranquilo? Mas essa questão que o Guilherme mencionou é importante. A gente vai detalhar um pouquinho mais sobre ela quando a gente chegar na parte da ISO 9001, que é a certificação propriamente dita, né? Mas se vocês já tiverem dúvidas com relação à ISO 9001, que é a segunda parte, que é a segunda norma que nós vamos trabalhar, vocês já podem aí, digamos assim, jogando as questões, que a gente já vai tentando fazer esse link, já vai esclarecendo as dúvidas, que de fato é a ISO 9001 que ela é a mais importante para a gente que trabalha com a área de qualidade. Certo, pessoal? Tranquilo, Guilherme? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos caminhando. Ela fala também, essa primeira norma mais introdutória, dos princípios da gestão da qualidade. Então, esses princípios também vocês já conhecem, mas eu peço que façam sempre aquele exercício que vocês são gestores de empresa,
alguns de vocês não tiveram conhecimento com relação à área de qualidade, e vocês estão tendo o primeiro contato, assim, um contato com os aspectos teóricos mais forte agora, para que a gente possa caminhar na norma, certo? Primeiro ponto, pessoal, foco no cliente. Então, a ISO, ela busca deixar claro que um dos princípios do sistema de gestão da qualidade é o cliente, certo? Ao contrário do que a gente via, né, por exemplo, lá no modelo tradicional, né, o modelo taylorista-fordista, que produz, empurra para o mercado, que o mercado absorve essa demanda, absorve essa oferta. Aqui não, a norma ela já deixa bem claro para aqueles indivíduos que buscam implementar a série ISO 9000, que buscam obter essa certificação, esse selo, que é necessário que o foco seja o cliente, seja em reconhecer as suas necessidades, seja identificar, digamos assim, qual é o perfil desses consumidores. Tem o SEBRAE, pessoal, ele faz muitos estudos, né, que avalia, digamos assim, a mortalidade ou as causas de mortalidade dos microempreendedores individuais, das pequenas e médias empresas. E entre os motivos que o SEBRAE aponta, né, levando em consideração, claro, o estudo que ele nos mostra, que muitas empresas que foram à falência, muitas delas não sabiam quais eram seus clientes. Então, por exemplo, por que é importante saber o seu cliente? Quem são seus clientes? Então, se você trabalha com determinado tipo de produto, você precisa saber se os indivíduos que vão consumir aqueles produtos são todos indivíduos de 18 a 65 anos, é um produto específico para adolescentes, é um produto específico para criança, é um produto específico para o pessoal da maior idade, ou seja, é um produto específico para determinado tipo de sexo. Ou seja, você precisa saber quem é o seu cliente. Como é que você vai propor um produto no mercado para satisfazer as necessidades dos clientes se você não sabe quem eles são? Parece ser uma coisa básica, né? Mas esses estudos do SEBRAE, eles mostram que entre os fatores que acabam impactando nessa causa de mortalidade, principalmente das pequenas e médias empresas, digamos assim, primeiro, a ausência de planejamento, e é relacionado a essa ausência de planejamento a não identificação dos clientes, digamos assim, dos concorrentes, mas o foco aqui é especificamente nos clientes. Outro princípio, né, nessa questão da gestão da qualidade que a norma traz, é a questão da liderança, pessoal. Então, é necessário que, digamos assim, os valores, a política da empresa, ela seja disseminada pelos seus colaboradores. E essa política, a política da empresa, no que tange os aspectos da gestão da qualidade, relembrando sempre que aqui a gente está trabalhando com a gestão da qualidade. Então, quando a gente fala nessa política da gestão da qualidade, a gente tem que mencionar que o que a empresa quer desenvolver no seu processo, quer alcançar, isso precisa, digamos, ser disseminado pelos diferentes níveis estratégicos, chegando até lá no nível operacional, que é quem executa essa operação. Então, a figura dos líderes, né, que são aqueles indivíduos que são responsáveis por conduzir as equipes, motivar, digamos assim, para, digamos assim, fazer a transformação e a tradução da cultura da empresa, dos objetivos estratégicos, para que eles sejam, digamos assim, mais compreendidos pelos indivíduos que estão lá no nível operacional. Então, a questão da liderança, pessoal, ela é de extrema importância. A questão do engajamento, né? Então, como a gente já mencionou anteriormente, na questão do suporte, né? Esse envolvimento das pessoas em engajamento, o envolvimento está relacionado a eu estar fazendo parte de um processo. O engajamento eu estou fazendo parte do processo e estou efetivamente contribuindo para a melhoria daquele processo. Então, aqui fala em engajamento. Então, não é só as pessoas participarem, é efetivamente elas contribuírem. Porque se tem uma organização que promove a participação das pessoas, mas que, quando a gente pega a relação entre indivíduos que dão sugestões, e número de sugestões, e as sugestões que são efetivamente colocadas em prática, a gente vê que aquele engajamento, a partir do indicador, que é o número de soluções propostas pelos colaboradores, efetivamente colocadas em práticas, ele está no valor muito baixo. Então, tem algum problema aí. Será que
as soluções que estão sendo desenvolvidas, elas não são, digamos assim, entre aspas, legais, compatíveis com as necessidades da empresa? Ou será que a empresa ela não está, de fato, levando em consideração o que é um princípio? Aquela sugestão que foi proposta e vão tentar colocar em prática para promover a melhoria do processo. Então é importante, pessoal, que a empresa não promova só o envolvimento, mas promova o engajamento dos colaboradores, que de fato eles possam contribuir para esse processo. Outro princípio fundamental está relacionado à abordagem do processo. Então, quando a gente fala na abordagem do processo, entender o processo como um sistema, né, em que todos os elementos eles estão interligados, identificando essas interdependências, quem influencia em quem, qual atividade influencia em qual entre quais atividades está gerando gargalo do processo, está gerando um grande quantitativo de estoque do processo, porque quando a gente consegue ver essa análise do todo, a gente consegue, por exemplo, fazer a modificação da capacidade de uma atividade que vai fazer com que o processo ele flua de uma maneira mais tranquila, né? Então, dentro dessa abordagem sistêmica, estabelecer as autoridades e as responsabilidades. Então, quando fala mais uma vez em responsabilidade, que aquele colaborador ele entenda que ele faz parte daquele processo, não só na atividade que ele está desempenhando, mas na otimização e na melhoria daquele processo. Compreender as capacidades e limitações organizacionais. Então, todo e qualquer processo, pessoal, ele primeiro tem a sua delimitação, tem a sua fronteira, mas tem também a sua limitação, né? Aquilo que restringe aquele processo. Às vezes o que restringe o processo é a capacidade física do trabalhador, é a capacidade produtiva da atividade anterior, é a capacidade produtiva da etapa posterior. Então, fazer essa identificação do que limita esse processo é de extrema importância. Outro aspecto importante mencionado na norma, pessoal, a questão da melhoria, né? Promover o estabelecimento dos objetivos de melhoria. Então, isso tem que fazer parte da cultura da empresa. Os colaboradores têm que ter ciência de que um dos objetivos das atividades ali desempenhadas é promover a otimização daquele processo, né? E nisso a utilização dos indicadores é de extrema importância, que é o que a gente vê aqui, ó, na tomada de decisão com base em evidências. Então, se tem uma coisa que vocês têm que sair aqui da disciplina, é que quando a gente fala em gestão na qualidade, né, a gente remete a um aspecto subjetivo. Mas o que a gente tem que tentar obter dessa variável subjetiva é algum indicador objetivo que faça com que a gente tenha a mensuração dessa variável, né? Então, quando a gente fala em indicadores, eles são extremamente importantes para que a gente tenha um acompanhamento daquele processo, para que a gente certifique se o que a gente espera daquela atividade é compatível, se o que a gente espera da qualidade de determinado processo, de determinado produto, ele está sendo atingido ou não a partir do momento que a gente analisa os indicadores e vê o comportamento daquele processo. Então, eu acho que esse processo tá legal hoje porque está tudo fluindo bem, mas você está fazendo isso com base no olhômetro, digamos assim. Você precisa ter indicadores para aquele processo, para que você tenha uma informação fidedigna, para que você tenha digamos assim, uma inferência, uma afirmativa mais precisa da situação real daquele processo. E o que muitas, principalmente pequenas e médias empresas, elas não têm é esse controle do fluxo de informação a partir da utilização de indicadores. Por quê? Porque quando você utiliza esses indicadores, pessoal, você vai otimizar a sua tomada de decisão. Quando você otimiza a sua tomada de decisão, esse processo não está, digamos assim, não está dentro do limite que é estabelecido para ele, né? Que é, por exemplo, uma eficácia de 92%. Está lá em 88%, 87%. Isso para mim não é bom. Tem alguma coisa errada. Então, ao eu ver que o indicador está abaixo do limite estabelecido para aquele processo, eu vou procurar onde é que está o problema. Mas eu só consigo identificar que tem um problema, que eu preciso procurá-lo, quando eu analiso o indicador. Então, os indicadores, eles são extremamente importantes para tudo. Quer fazer uma análise precisa de determinado aspecto, principalmente dentro das organizações, tem algum indicador para que possa dar subsídios para a informação que você quer passar. Porque se você vai falar uma informação com base num aspecto subjetivo, infelizmente, na maioria das vezes, você não vai ser ouvido. Então, essas evidências a partir dos indicadores é de extrema importância. E, pessoal, aqui a respeito da gestão e relacionamento.
Então a gente viu lá, teve partes interessadas, né? Essa questão dos stakeholders, então tanto com os fornecedores, quanto com os clientes, quanto com os acionistas. A norma ela fala que a gestão desses relacionamentos ela é de extrema importância para a implementação do sistema de gestão da qualidade. Então, se você vê o seu fornecedor, por exemplo, está criando problema, está dificultando para mim, você vai ter que gerir esse relacionamento, porque essa gestão desse relacionamento vai impactar positivamente, digamos assim, no seu processo. Eu dei até para vocês na última aula o exemplo, né? Quando uma empresa ela acerta a venda de um produto para uma data X, mas para que seja entregue na data X, o fornecedor precisa entregar a matéria-prima até 15 dias antes da data X. E por digamos assim, problema nessa relação, nesse relacionamento, pela empresa não ter esse controle dessa relação, esse fornecedor atrasa essa entrega. E ao atrasar essa entrega da matéria-prima, isso vai influenciar na entrega final que vai ser feita ao consumidor. Então, a percepção que o consumidor vai ter da empresa, por exemplo, é que ela não é confiável quanto à entrega da mercadoria. Quando, entre aspas, foi um problema que está relacionado à gestão do relacionamento no que tange, digamos assim, a relação com o seu fornecedor. Então, pessoal, ela vem para mostrar esse aspecto, né? Olha, se liga aí, que a gestão de relacionamento lá com o teu fornecedor é de extrema importância para o teu processo. E tu está aferindo, por exemplo, se ele entrega no prazo, se ele não entrega no prazo, qual é o prazo, digamos assim, o tempo médio que ele leva para fazer essa entrega, e qual o tempo médio desse atraso, se essa mercadoria vem com avaria, qual a taxa de avaria que existe dentro de um lote ou dentro de um pedido que é feito. Então, essas informações são importantes para que a empresa tenha um controle maior da informação. Então, repito sempre, falando em sistema de gestão, pessoal, é um âmbito holístico, buscando, digamos assim, otimizar todas as vertentes que influenciam nesse processo da organização. Então, esses são os princípios da gestão da qualidade que são mencionados pela norma. Reitero, tanto alguns conceitos fundamentais destacados anteriormente, principalmente a questão do suporte, quanto os princípios de gestão, esse domínio vocês já carregam, principalmente porque a gente já conversou até aqui na disciplina. E a gente chega, pessoal, agora no terceiro ponto da norma, né? Os elementos centrais da norma. Só relembrando para vocês, quando eu mostrei a estrutura da norma, eu destaquei para vocês que os três elementos centrais são o escopo, a questão dos conceitos e dos princípios da gestão, e o terceiro ponto, os termos e definições, né? Que são importantes justamente digamos assim, nessa estruturação do conhecimento para a implementação e para a obtenção das empresas quanto aos requisitos que são demandados na ISO 9001, que é a outra norma, certo? Antes de chegar nessa questão dos termos e definições, falando muito hoje, eu queria saber se tem alguma dúvida com relação até aquilo que a gente falou, no que tange o que a gente falou anteriormente, mais especificamente, essa questão dos princípios de gestão. Acredito que não tenha dúvida. Kézia deu retorno aqui. Tá tudo aqui. Beleza, Guilherme. Eu sei que é novo, pessoal, que é chato, mas eu estou tentando deixar de uma maneira um pouco mais interativa, né? Porque quando é norma, a gente precisa tratar a norma, digamos assim, nos seus aspectos principais, para que vocês, quando façam a leitura, consigam ter esse entendimento, certo? Vamos chegar agora nos termos e definições, né? Que é a terceira parte da norma, que é a parte mais, digamos assim, mais ampla, né? Mais densa, que possui maior quantitativo de páginas, por exemplo, nesse sentido, certo? Ela traz alguns termos referentes às pessoas, certo? Então, antes de chegar nesse aspecto aqui, ela traz a questão da autodireção. Então, a autodireção é um conceito que todo mundo já sabe, né? Que são os indivíduos, aquele grupo que, entre aspas, toma as rédeas da empresa, toma as decisões, define as políticas. O consultor de sistema de gestão da qualidade. Então, a gente vai ver principalmente lá na ISO 9001 que muitas empresas, antes de, digamos assim,
Para obter a certificação, é necessário uma auditoria de um órgão, de uma empresa certificada pelo Inmetro. Só que antes de chamar essa auditoria externa, muitas dessas empresas elas contratam um consultor, né? Para que ele, digamos assim, dê os caminhos que a empresa precisa seguir para a obtenção desse sistema de gestão da qualidade. Então a norma ela faz essa definição com relação ao que é esse sistema de gestão. O que é esse consultor do sistema de gestão nada mais é do que um indivíduo que busca fazer esse direcionamento, esse encaminhamento, auxiliar a organização na implementação desse sistema de gestão. A questão do envolvimento, do engajamento, como eu já mencionei para vocês. Envolvimento são aqueles colaboradores que participam, engajamento são aqueles colaboradores que estão envolvidos, que participam, mas que de fato eles contribuem com a organização. E tem dois pontos aqui, pessoal, que acabam, quando a gente faz a leitura da norma, acabam gerando dúvidas. Né? Primeiro, autoridade pela configuração. Quando a gente fala em configuração, do que se trata a configuração? Configuração, pessoal, nada mais é que as características, seja elas características físicas ou as características de função de um produto ou serviço que fazem parte dele, né? Então, quando a gente fala nessas características, o que são essas características? São toda e qualquer propriedade diferenciadora. Então, como vocês devem lembrar, lá nas dimensões da qualidade, a gente tinha a questão do desempenho e tinha a questão da característica, né? Então, a característica, nesse caso aqui, é especificamente aquela propriedade diferenciadora. Ou seja, o que é que tem de diferencial naquele produto ou naquele serviço. E a norma, ela traz alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, com relação ao aspecto temporal, né? Pontualidade, confiabilidade, disponibilidade, continuidade. Então, pegando aquele exemplo, pessoal, do fornecedor, então, quando o meu fornecedor ele entrega para mim no prazo e eu consigo fazer a entrega do meu pedido, a entrega do pedido feito pelo cliente no período certo, a gente tem uma característica, uma propriedade diferenciadora, né? Que é, por exemplo, a pontualidade. Então, todos esses aspectos, né, que trazem, digamos assim, uma visão positiva com relação a determinado produto ou determinado serviço, seja com relação a aspectos tangíveis dentro de um produto, por exemplo, no relógio ter lá um cronômetro, no relógio ter lá uma luz. Aquilo é uma propriedade diferenciadora. Tanto nos aspectos intangíveis, né? Então, quando você entrega um produto no prazo correto, você tem ali um aspecto intangível relacionado à pontualidade. Então, quando você fala em autoridade pela configuração, são aqueles indivíduos que são responsáveis, entre aspas, pela configuração do produto ou do serviço. Quando a gente fala em configuração, por essas características diferenciadoras. Ou seja, todos aqueles indivíduos que têm a capacidade de decidir sobre essas características ou sobre essa propriedade diferenciadora, eles têm autoridade em função da sua configuração. Em termos práticos, isso aqui é uma, digamos assim, uma definição que é pouco utilizada, né, propriamente dito. As definições que são mais utilizadas referentes às pessoas, digamos assim, são as que a gente já conhece: autodireção, envolvimento, engajamento. Outra definição, antes de perguntar se vocês conseguiram entender essa questão da autoridade pela configuração, é o solucionador de litígio, né? Então, quando a gente fala em litígio, a gente tem que pensar no seguinte ponto: o cliente, por exemplo, ele ficou insatisfeito com determinado produto, certo? Só que, além da insatisfação, ele entra, por exemplo, no PROCON para reclamar da empresa, certo? Então, ele entrou em litígio com aquela empresa que, digamos assim, lhe vendeu o produto e ofereceu o serviço. Então, esse solucionador de litígio, pessoal, nada vai ser do que aquele indivíduo que vai buscar resolver esse impasse que existe entre a reclamação do cliente e a empresa que disponibilizou aquele produto. Então, quando a gente fala nesse solucionador de litígio, normalmente ele está relacionado a, por exemplo, alguma entidade. Então, por exemplo, quando o cliente
entra em contato com o PROCON reclamando de determinado produto, por exemplo, certo? Então, um indivíduo do PROCON que vai buscar resolver essa situação do cliente com a empresa, ou se ele adentra na esfera judicial, um indivíduo que vai resolver esse impasse que existe, esse litígio, esse desacordo, ele é identificado como solucionador de litígio. Então, dessas definições que a norma traz referente às pessoas, primeiro ponto, autoridade pela configuração. O que é que a gente precisa gravar? São aqueles indivíduos que têm autoridade, que têm o poder, que têm a tomada de decisão, porque eles decidem acerca das características daquele produto, né? Acerca das propriedades diferenciadoras, que são, por exemplo, pontualidade, confiabilidade, os aspectos que trazem uma percepção positiva acerca daquele produto. E o segundo, produto ou serviço. E o segundo termo que pode suscitar dúvidas, né? Mas quando a gente lê a norma fica claro, é o solucionador do litígio, né? Então, litígio, falando em litígio, é mais do que só uma insatisfação com a empresa. É quando um consumidor ele adentra numa esfera, seja no PROCON, seja na esfera judicial, para fazer uma reclamação acerca da empresa. E para tentar, o indivíduo que busca gerar essa coordenação, eliminar esse desacordo e voltar que exista um acordo entre as duas empresas, é o solucionador de litígio. Então, o que eu queria saber de vocês, pessoal, é se, principalmente com relação a esses dois termos, né? Autoridade pela configuração e solucionador de litígio, deu para ter esse entendimento básico com relação a essas duas terminologias. Tá de boa, professor. Por enquanto tá tudo indo aqui. Então vamos caminhando. Valeu aí, Guilherme, pelo retorno, Kézia deu retorno também. Se surgir dúvidas, pessoal, que vocês gritem aí, mandem mensagem para que a gente possa tentar esclarecer, certo? Aí a gente chega nos termos referentes à organização. Então ele traz todos os termos que vocês possam imaginar. A norma parte do ponto que você não conhece absolutamente nada, certo? E vai trazer todas essas definições. Lógico que não faz sentido que a gente bata ponto por ponto. Por exemplo, organização. Então, a organização, vocês já têm noção do que é uma organização. É um conjunto de indivíduos que trabalham com o mesmo propósito, trabalham de maneira interrelacionada, buscando atingir um propósito. Contexto da organização, vocês já sabem, foi um conceito que eu trouxe inicialmente. É todo aquele, digamos assim, aquele ambiente, não só um ambiente físico, né, que a empresa está inserida, que vai influenciar de maneira indireta e indireta nos rumos da organização, nos objetivos, etc. Parte interessada, então a gente já viu essa definição, vocês também já sabem que são todos os stakeholders, todos aqueles indivíduos que têm algum interesse nos resultados que são gerados pela organização. O cliente, então o cliente, conceito de cliente todo mundo já sabe, né? São aqueles indivíduos que adquirem produto ou serviço. O provedor, quando a gente fala em provedor, é o fornecedor, certo? Então ele faz essa distinção lá na norma entre provedor e provedor externo. Essa distinção não tem muita diferenciação, mas o provedor externo é só para dizer, remeter que é fora da organização. Né? Mas o provedor pode ser aplicado para dentro da organização no seguinte sentido. Eu tenho duas atividades, certo? Atividade A e B. A minha atividade B depende da minha atividade A. Então, a minha atividade A é o provedor da minha atividade B. Então, pode ser aplicada nesse sentido, mas em linhas gerais, o termo provedor, ele é utilizado para remeter ao fornecedor. A gente tem aqui, pessoal, o provedor PRL, né, que é o provedor de processos de resolução do litígio. Né? Então, eu expliquei para vocês anteriormente a questão do PROCON, ou da esfera judicial. Então, esse provedor do processo de resolução do litígio nada mais é do que o PROCON, propriamente dito, ou a esfera judicial, por exemplo. Né? Então, só lendo esse aspecto aqui, ó, em geral, um provedor é uma entidade legal distinta da organização ou da pessoa como indivíduo e do reclamante, certo? Então, quando falo nesse provedor, é aquele órgão externo, como um PROCON, como uma esfera judicial, que vai ser responsável por tentar resolver o litígio. Lembrando sempre que litígio, para a norma, é o desacordo que existe entre o cliente e a organização. Então, quando a gente fala em desacordo, é um passo a mais que só uma reclamação ou insatisfação. É quando aquele indivíduo ele procura medidas
cabíveis e legais dentro dos seus direitos, para que tenha a sua situação ou a sua reclamação plenamente atendida. Então, quando a gente fala em provedor PRL, provedor dos processos de resolução do litígio, é aquele órgão, aquela entidade que o consumidor procura para que tenha aquela solução plenamente resolvida. E a função metrológica, pessoal. Quando a gente fala nessa questão da função metrológica, falou em metrologia, a gente remete imediatamente na questão das medições, né? Nas questões das aferições. Então, quando a gente fala em função metrológica, é aquela unidade que tem a responsabilidade por implementar esse sistema de medição. E o que é que vai ser esse sistema de medição, pessoal? Esse sistema de medição, ele é responsável pela comprovação metrológica. Então, o que seria essa comprovação metrológica? Quando a gente utiliza um equipamento dentro de uma empresa ou determinada máquina, aquela equipamento, aquela máquina, ela tem requisitos que precisam ser atendidos, certo? Então, quando se fala nesse aspecto metrológico, e principalmente na comprovação metrológica, é de que esses requisitos que são necessários para que o produto ou equipamento seja utilizado para fazer uma aferição, ele seja, digamos assim, efetivamente atendido. Vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma aferição de ruído ou uma aferição de temperatura, levando em consideração instrumentos previstos ou estabelecidos pelos aspectos normativos, né? Como, por exemplo, quando a gente fala nos aspectos termoambientais, a gente tem TGD, tem extração microclimática. Quando a gente fala, por exemplo, no decibelímetro, a gente precisa, no ruído, a gente tem o decibelímetro. Então, esses instrumentos, para que eles façam as suas aferições, eles precisam estar calibrados, certo? Então, essa calibração desses instrumentos, que são, digamos assim, determinados por órgãos específicos que fazem essas calibrações, ou por equipamentos que as empresas possuam, por exemplo, lá no Nordeste, lá na Paraíba, quando a gente queria fazer, lá na Universidade Federal da Paraíba, quando a gente queria fazer uma calibração de um equipamento de medição, a gente precisaria viajar 2h30 para ir lá em Natal, certo? Para ir lá no INPE, para fazer a calibração desses equipamentos de medição, para que a gente pudesse utilizá-los. Então, quando falou em função metrológica, pessoal, a gente falou em aferição, falou em medição. Então, são aqueles equipamentos que vão realizar as medições, as aferições de qualquer variável que seja. Mas para que esses equipamentos realizem essas aferições, eles precisam estar comprovados metrologicamente. Ou seja, os requisitos que são necessários que eles atendam para que eles possam fazer a aferição das variáveis, é necessário que eles sejam atendidos. Então, com relação a esses termos referentes à organização, a gente precisa gravar dois aspectos. O provedor dos processos de resolução do litígio, que é quando o indivíduo procura um outro agente externo à organização, externo a ele, como por exemplo o PROCON ou a esfera judicial. E esse PROCON, o PROCON ou a esfera judicial, ele funciona como esse provedor dos processos de resolução do litígio, que ele vai indicar um indivíduo para solucionar esse problema. Então, esse provedor nada mais é que aquele órgão, aquela entidade que o consumidor procura para resolver um problema com a empresa. Esse é um conceito que a gente precisa gravar. Função metrológica está relacionada à metrologia, né? A aferição, a medição. Então, para que a gente possa realizar a aferição, a medição de uma determinada variável, seja dentro do sistema produtivo, seja um aspecto ambiental, por exemplo, a gente precisa que aquele equipamento de medição que está sendo utilizado, ele atenda os requisitos básicos para o seu pleno funcionamento. Isso refere-se à comprovação metrológica. Então, essa comprovação metrológica, ela é gerida pelo indivíduo ou pelo sistema da organização que é responsável pela função metrológica. Então, reitero que são termos que popularmente não são utilizados, né?
a gente vê essa questão da função da metrologia, principalmente quando a gente trata de algumas variáveis, assim, no aspecto, principalmente no aspecto ambiental, né? Mas dentro da gestão da qualidade, a gente vê isso, deixa eu ver aqui um exemplo para que fique mais claro para vocês. Quando a gente, eu não sei se é nessa turma, acho que é o Fernando, que é responsável pelo que ele trabalhava, por exemplo, eu não sei se era numa companhia de água e esgoto, ou se ele já trabalhou. Eu acho que, por exemplo, para que se faça alguma aferição, os equipamentos que são utilizados para fazer a aferição daquele fluido, para fazer a verificação digamos assim, dos parâmetros, das propriedades daquele fluido, é necessário que o equipamento utilizado ele siga alguns requisitos. E seguir esses requisitos está relacionado diretamente a essa função metrológica, né? Essa comprovação metrológica que é necessária que se tenha para que aquela atividade possa ser, aquela aferição, aquela avaliação possa ser efetivamente realizada por determinado instrumento. Então, sempre que falou assim, pessoal, precisa fazer uma aferição, precisa fazer uma avaliação, vai se utilizar determinado instrumento. Aquele instrumento, ele possui requisitos, certo? Possui requisitos que precisam ser atendidos para que não comprometa a aferição, a medição de determinada variável? Sim, precisam. Se precisam, certifique-se se eles foram definitivamente atendidos. Faça a verificação da comprovação metrológica daquele equipamento, que é, digamos assim, que quem é responsável por essa comprovação metrológica é o que a norma fala de função metrológica, que é justamente essa unidade funcional que tem essa responsabilidade técnica. Perguntas? Alguma dúvida com relação a esses dois aspectos, pessoal? Por enquanto tá de boa, professor. Beleza, Guilherme aí pelo retorno. Se surgir dúvidas, pessoal, se surgirem dúvidas, eu peço que interrompam, né? São 8h27 já, passou voando. Vão caminhando aqui, vou mencionar só mais esse aspectozinho e a gente caminha para o final da aula de hoje, certo? E os termos referentes à atividade, pessoal. Então, a gente tem aqui melhoria, então vocês já sabem o que é melhoria, a norma relaciona melhoria a desempenho, né? Então, melhoria é tudo aquilo que promova, digamos assim, ampliação de um desempenho em determinado processo, determinado serviço, determinado produto, certo? E a melhoria contínua é a busca constante por essa otimização do desempenho. Então, o conceito de gestão, vocês também já sabem, que está relacionado a todas as atividades de coordenação, de atribuição, buscando atingir o objetivo, né? E gestão da qualidade, todas essas atividades de gestão relacionadas aos aspectos de qualidade. E são termos básicos que, eu repito, a norma traz, partindo do pressuposto que os indivíduos não têm nenhum conhecimento quanto a isso. Então, só para a gente terminar essa questão da aula de hoje, são os termos referentes ainda à atividade. A norma fala em garantia da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade. Então, mais uma vez, são termos que vocês já conhecem. O que eu queria chamar a atenção aqui é só para a definição da qualidade que a norma traz, né? Então, ela menciona em um conjunto de características, certo? Que vai satisfazer requisitos. Primeiro ponto, o que é um requisito? São as necessidades declaradas, as necessidades que são explícitas. Então, para todo produto, para todo sistema, para todo serviço, vão existir necessidades básicas. Seja, por exemplo, digamos assim, trabalhar em determinado volume produtivo, trabalhar com determinado tipo de mercadoria, ter um custo produtivo mais baixo. Então, são os requisitos que são necessários. E o conjunto de características, como vocês viram anteriormente, as características são as propriedades diferenciadoras. Então, a qualidade para a norma nada mais vai ser do que o grau em que essas propriedades diferenciadoras elas vão atender esses requisitos. Então, por exemplo, se o requisito do meu sistema é ser pontual, por exemplo, eu trabalho com iFood, certo? Eu produzo pizzas, certo? E eu quero que todas as minhas entregas aconteçam em menos de 30 minutos, certo? Então, o meu requisito, por exemplo, a minha necessidade para esse meu modelo de negócio
é uma entrega rápida, certo? As minhas características são, relembrando, são as propriedades diferenciadoras. Então, se eu entrego com pontualidade, entrego dentro desses 20 minutos, certo? Eu atendi esse meu requisito? Atendi. Então, se existe essa compatibilidade em maior ou menor grau entre as características, as propriedades diferenciadoras e os requisitos necessários, como, por exemplo, meu negócio, quero entregar rápido e eu entrego pontualmente, então a gente viu aí que existiu uma compatibilidade. Então, se existiu essa compatibilidade, se esse grau, perdão, se esse grau foi atendido, eu estou diante do aspecto de qualidade. Então, quando a gente menciona em qualidade, a qualidade está relacionada a essa relação entre características e requisitos. Perdão, pessoal. Certo? Então, a garantia da qualidade, pessoal, nada mais vai ser do que, digamos assim, ter a confiança naquele sistema, naquele processo, de que os requisitos vão ser atendidos, certo? O controle está relacionado ao aspecto de ter, digamos assim, entre aspas, o domínio de que meus requisitos eles foram atendidos. Então, tem uma diferença entre a garantia de qualidade e o controle de qualidade. Por quê? A garantia está relacionada à confiança do meu processo. Eu sei que aquele processo está estruturado de uma maneira que possibilita que os requisitos sejam atendidos. O controle de qualidade é eu fazer, entre aspas, aquela verificação, identificar que existiu a compatibilidade, as minhas características atenderam aos meus requisitos. E a melhoria de qualidade, pessoal, nada mais é do que sempre procurar maneiras de otimizar e proporcionar melhores condições de que essas características cada vez mais atendam os requisitos que são necessários dentro do meu processo. Então, esses conceitos, pessoal, em linhas gerais, vocês já têm esse domínio. O que eu chamo a atenção é só para a definição de qualidade que a norma traz, que a qualidade é a relação entre as características, as propriedades diferenciadoras e o grau em que essas características elas atendem os requisitos, que são as necessidades do meu processo. Então, a qualidade para uma empresa pode ser, por exemplo, ter um preço de venda mais baixo, certo? E as características, por exemplo, é ter um sistema produtivo em que eu consigo minimizar os custos. Então, se eu consigo minimizar os custos e isso impacta no meu preço de venda, então a qualidade que eu espero do meu processo, ela está sendo atendida. Por outro lado, determinada empresa, ela preza por produtos de maior qualidade, por maiores detalhes do produto. Então, se isso vai satisfazer, por exemplo, a minha necessidade final é ter um produto com uma qualidade superior, diferenciado no mercado. Por exemplo, um Rolex. Mesmo que eu tenha nesse processo, demande custos maiores. Então, se eu atendi, trouxe essa qualidade diferenciada que eu quero apresentar, mesmo que eu tenha ao longo do meu processo custos maiores, então quando eu faço essa relação entre as minhas características, que são as propriedades diferenciadoras, e os requisitos do meu processo, eu vou ter também a qualidade. Então, eu mostrei para vocês duas situações antagônicas, né? Para que vocês gravem que a qualidade não é sempre o mais caro, o mais bonito, não. A qualidade está relacionada, conforme a norma, a gente está trabalhando especificamente com relação à norma, a relação entre características e requisitos, o grau de concordância entre esses dois aspectos. Peço perdão, pessoal, porque acabei passando da hora na aula de hoje. Então, como é norma,